Boa tarde, pessoal. Meu nome é Daniela Eiger, eu sou analista de varejo aqui na XP Investimentos e eu tenho aqui o prazer hoje de receber o senhor Ilson para falar sobre o Grupo Mateus, uma companhia que é nova em bolsa, mas já tem uma história bastante interessante aí que vem sendo construída e que ainda está construindo para frente. Então, queria primeiro, agradecer a presença do senhor Ilson. Ele está em meio de um monte de coisa acontecendo, acho que até vai ser bacana ele falar um pouquinho aqui para vocês sobre. E também, obviamente, agradecer a todos que estão nos ouvindo. Então, primeiramente, senhor Ilson, muito obrigada. E se o senhor puder fazer uma introdução breve do senhor, né, um pouco até da sua história de vida, que eu acho que é bastante inspiradora, eu acho que seria bacana até para quem não o conhece, conhecer um pouquinho mais. Ótimo dia, Dani. Uma satisfação estar aqui, né, nesta live, comunicando aí com você, com todo o público. É uma alegria muito grande, como nós falamos agora há pouco, nós estamos aí no meio aqui de uma inauguração. Eu estou falando aqui de uma loja na cidade de Buriticupu, no estado do Maranhão. É uma loja que fica acho que a 400 e poucos quilômetros da capital. E um movimento muito bom, mesmo no momento de pandemia. É uma cidade nova que ainda não tinha uma estrutura de varejo adequada, e hoje, pela manhã, na hora da abertura da loja, a gente vê, Dani, a alegria das pessoas adentrando na loja, festejando. Agora nós temos um shopping da cidade, né? E você vê como é bacana ver no rosto das pessoas estampado, no rosto dos funcionários. São mais de 200 funcionários contratados, todos da região, treinados na nossa universidade, e assim, é uma alegria imensa. E queria também aqui, Dani, falar um pouco da nossa história, né? Eu que sou de uma família pobre, né? Que a gente aprendeu a se virar nos 30 ali muito cedo. Aos 4 anos de idade, eu fiquei órfão, né? E aí eu morava na cidade de Imperatriz, e aí, com a morte do meu pai, a minha mãe me levou para morar na roça com os meus avós maternos, e fiquei ali na roça dos 4 até os 7 anos de idade, e eu tinha dificuldade de aprender a ler e escrever, e em função disso a minha mãe me mandou de volta para Imperatriz para morar com a minha avó paterna, e voltei para Imperatriz. Só que a minha avó era muito pobre e era muito carente, e eu tive que começar a trabalhar ali já aos 7 anos de idade para ajudar na renda familiar. E passei a engraxar sapato, vender picolé na rua e tal. E aos 9 anos de idade eu arrumei o meu primeiro emprego numa oficina de torno mecânico. Aos 12 anos de idade eu tive minha carteira de trabalho assinada pela primeira vez. Você vê que naquela época eu trabalhei 3 anos, dos 9 aos 12, sem carteira assinada, era criança, e você vê, não tinha nada, né? Era muito tranquilo naquela época. Aos 15 anos de idade, eu já era torneiro mecânico profissional. Aos 17 anos, eu era mecânico de linha de uma fábrica de refrigerante. Com 18 anos, eu comecei o meu primeiro negócio, né? E abri 2 negócios. Primeiro, a fábrica de cachaça, não deu certo, quebrei. Depois eu comecei a comprar e vender, quebrei de novo. Passei uma temporada no garimpo e, felizmente, eu ouvi falar da cidade de Balsas, onde nasceria a nossa empresa. E aí eu passei a comprar e vender de novo na cidade de Balsas, e deu muito certo. Aí, quando foi em 1986, em pleno Plano Cruzado, a gente abriu uma mercearia onde faltava tudo, escassez de tudo, e no meio de uma crise a gente abriu uma mercearia de 50 metros quadrados, e aí, para você ver, no meio da crise, a gente encontrou oportunidades, e a nossa mercearia deu certo, e aí, nos anos seguintes, ela foi só sucesso, e aí chegou no que chegamos hoje, uma empresa que fatura mais de 14 bilhões de reais, com mais de 30 mil funcionários. E aí, assim, se me perguntasse se eu imaginava que íamos chegar nesse momento, eu não tinha nem noção do que poderia acontecer, mas que Deus vai nos moldando e nos dando oportunidade gradativamente. Por isso, hoje, eu agradeço demais a Deus, porque se eu não tivesse sido treinado na dificuldade, se eu não tivesse aprendido as coisas meio que na marra, eu jamais teria estrutura para suportar tudo isso que a gente suporta hoje.
Não, muito, realmente é bem inspiradora a história, assim, eu acho que já começa com a sua história e aí, obviamente, a história da companhia também é super bacana e ainda está super no começo, né, ela existe já há bastante tempo, mas tem tanto crescimento aí pela frente, acho que a gente ainda vai abordar aqui um pouquinho mais, mas antes de entrar mas nessa questão de um pouco de estratégia, se o senhor comentou um pouquinho, né, de tamanho da companhia, mas acho que seria legal o senhor trazer um pouquinho como que é o posicionamento da companhia, né, os diferentes formatos de loja, e hoje também como é a atuação geográfica de vocês, né, diferente dos outros players listados, vocês têm uma atuação mais regionalizada, né, apesar de que é uma região muito grande, né, o Norte e o Nordeste é quase que outro país, né, comparado com, inclusive, é maior do que muitos países aí do mundo, mas, assim, acho que seria bacana dar esse contexto um pouquinho de formato de loja e também a parte geográfica, só para quem está nos ouvindo conhecer um pouquinho mais. Nossa história é uma história um pouco diferente, Dani, porque quando a gente começou com a nossa mercearia de 50 metros quadrados, eu já tinha na minha cabeça um DNA de atacado, porque durante 2 anos, de 84 a 86, eu comprava no atacado na cidade de Imperatriz, que era um polo atacadista, e eu vendia na rota, saía de Estreito até Balsas, que de Imperatriz até Balsas dá 400 quilômetros. E eu comprava e vendia. Então, isso ficou muito enraizado na minha cabeça. Então, quando a gente abriu essa mercearia, a gente vendia nessa mercearia, já vendia a varejo e eu vendia atacado. E essa mercearia, em menos de 6 meses, deu tão certo que eu tive que parar a venda do atacado, porque a ideia de nascer essa mercearia era levar a minha esposa, que morava em Imperatriz, para tomar conta. E eu tive que passar a tomar conta junto com ela, porque o negócio explodiu em 6 meses. E aí, nós começamos, abrimos, em seguida já abriu uma porta de atacado e tinha uma porta de varejo. E durante muitos anos, o nosso negócio ele evoluiu mais no atacado. E aí, quando foi ali em 2000, que a gente já era forte, tinha uma certa envergadura no atacado, aí a gente decidiu que o nosso negócio no futuro tinha que ser varejo. E aí a gente começou a estruturar os centros de distribuição e começamos a abrir muitas lojas. E tinha um negócio curioso que os fornecedores, como a gente estava só no Maranhão, e nós começamos a aprender que a gente, dentro do Maranhão, a gente tinha que ocupar todos os espaços possíveis. E aí que a gente começou a abrir a loja grande, aí veio o modelo atacarejo ali, 2006, 2007, começou a evoluir, como a gente tinha já a origem de atacarejo, a gente começou a abrir as primeiras lojas de atacarejo, mas a gente abria a loja de super grande, abria a loja de hiper, e logo depois veio a bandeira Camino. Então, a gente começou a oxigenar. Junto a isso, Dani, a gente começou, em função da logística que a gente tinha, com a capacidade de chegar em todas as cidades do estado do Maranhão, a gente começou a pegar muita distribuição de algumas indústrias, exatamente por essa facilidade de entrega, que em qualquer ponto do Maranhão, com 2 centros de distribuição que a gente criou no estado, a gente chegava em qualquer ponto ali, no máximo em 48 horas. Então, isso nos ajudou muito. E os fornecedores viram de volta e me perguntavam assim, mas escuta, Matheus, o que você quer ser quando crescer? Eu falei, eu quero ser operador logístico. Já naquela época, olha, nós somos uma empresa de logística agora. Nós vamos ter loja, nós vamos ter atacado. E anos depois, aí começou a ver a gente se empolgar com o mundo online também, com o e-commerce, e a gente foi estruturando isso, e acabou que isso deu certo, essa receita no estado do Maranhão, e quando a gente entrou no primeiro estado fora do Maranhão, que ali foi Pará e foi Tocantins, a gente começou a replicar esse mesmo modelo que estava dando certo, e aí a gente começou a criar, de fato, as rotas de abastecimento, tanto do atacado, distribuição, quanto das lojas. E aí a gente percebeu que, à medida que a gente ia esticando aquelas rotas e abria nas cidades maiores, abria lojas maiores, e a gente aproveitava também as cidades menores com lojas sob medida, aí a gente começou a baixar custo operacional. E aí isso foi dando certo. E você vê, a gente acabou concentrando o faturamento numa região considerada pobre. E isso deu muito certo. E agora, o que a gente está vendo? A gente está olhando para o Norte e Nordeste e a gente está conseguindo ver
a mesma oportunidade que nós temos hoje nos estados que a gente atua. E a gente acha que essa receita dá certo, porque a gente está muito focado. Nós, sendo uma empresa de 35 anos, nós temos um time maduro. Nós hoje temos uma universidade corporativa aqui na empresa que a gente forma todo o nosso pessoal. 100% dos nossos gerentes são formados em casa, Dani. Isso ajuda demais, porque esses nossos gestores, eles têm o nosso DNA, têm o nosso jeito de fazer as coisas e vem dando muito certo. E agora a gente começa a expandir, já vamos abrir 2 lojas no Ceará esse ano, estamos muito satisfeitos. Inclusive, eu estava ontem em Sobral, em rodadas de negociação com o meu time lá, recebendo fornecedores no hotel, e foi muito bacana. E hoje estou aqui em Buriticupu abrindo mais uma loja. Passando a semana que vem na outra, nós vamos inaugurar uma loja em Tucuruí, já é uma loja de atacarejo. Essa loja de hoje foi um super, essa loja que nós vamos inaugurar em Tucuruí é atacarejo. Para esse primeiro semestre ainda temos várias lojas para abrir, e para o segundo semestre temos uma outra leva grande de lojas que nós já estamos começando a construção esse mês. Acho que antes de entrar, né, em umas perguntas um pouco mais estratégicas, queria saber, assim, né, querendo ou não, se é uma empresa ainda nova em bolsa, como que tem sido esses primeiros anos, esses primeiros meses aí com você agora, né, dono, né, e encarregado de uma empresa listada em bolsa? O que foram as principais mudanças, os desafios que você tem enfrentado no seu dia a dia por agora ser uma empresa listada? Ou, na verdade, é um pouco mais do mesmo, só que um pouco mais de visibilidade no final do dia? Na verdade, assim, a gente acha que é um pouco mais do mesmo, Dani, mas o que realmente muda é a nossa responsabilidade, porque antes a gente já tinha ali um trabalho muito com o pé no chão, e agora mais ainda, porque nós capitalizamos esse recurso, e eu tenho discutido muito isso com o nosso time. A gente vai gastar esse recurso com muito cuidado, e cada centavo desse investido ele tem que gerar faturamento, que naturalmente gera EBITDA. E esse é o meu compromisso com os acionistas que apostaram, que acreditaram no nosso negócio. Olha, a minha garantia para eles, nós vamos fazer essa empresa continuar dando resultado, né? Então, nós estamos trabalhando até um pouco mais de horas por dia, queimando pestana, analisando a nossa estratégia, onde que a gente vai entrar, qual tipo de loja, aonde vai ter um CD, como é que vai operar esse CD. Então, se eu tivesse que dizer que mudou para nós, esse recurso entrou num momento muito importante. Nós estamos estruturando toda a nossa cadeia de logística para suportar o crescimento dos próximos 3 anos. Isso foi realmente um grande passo, chegou na hora certa esse recurso, porque o mercado está aí, tem muita oportunidade, né? Agora, logicamente, Dani, que a gente tem que reportar para os nossos investidores, né, para os nossos acionistas. Então, nós estamos estruturando muitos setores internos, nós estamos fazendo um reforço no nosso RH, nós estamos fazendo um reforço no nosso financeiro. Então, tem alguns setores que a gente precisa realmente dar mais envergadura para suportar o crescimento dos próximos 3 anos. Mas a gente considera que tudo que aconteceu, nós estamos encarando com uma normalidade, até porque, Dani, a gente já vinha se preparando ali nos últimos 5 anos, já com a intenção de abrir capital. Tanto que a empresa veio sendo preparada, já há 10 anos a gente começou a auditar balanços, a buscar o rate, inclusive a abertura de capital, ela nasceu muito de um CRI que a gente fez no mercado aberto, inclusive com a XP, e ali, nós conversando, eu, o Rodrigo, o Benchimol, a gente entendeu que depois daquele CRI, que a gente captou aquele recurso, e que era um recurso, inclusive, em 2019, para executar o nosso plano de expansão de 2020, deu muito certo, e o Benchimol falava para mim, bom, Matheus, tu tem uma história, tu tem um crescimento consolidado, vamos testar o mercado aberto, e aí a gente aproveitou aquela janela e deu muito certo, e hoje nós estamos muito felizes pelo êxito alcançado.
Muito bacana. Agora vamos, né, entrar na parte mais estratégica. Acho que o senhor já abordou alguns pontos, mas acho que um dos principais aí pilares, né, da tese de investimento do Grupo Mateus é o fato de ter tanta oportunidade de crescimento, né? E aí muito via expansão orgânica. Então, acho que seria legal você falar um pouquinho sobre como essa estratégia, né, pensando regionalmente. Tem uma pessoa aqui no chat que perguntou se você pensa para a sair de Norte e Nordeste, ir para Centro-Oeste e um pouco, né, numa pegada mais nacional, ou a ideia realmente é focar nessas regiões, e também dentro da região, como que você pensa os próprios estados, se os estados que você está ainda tem muitas oportunidades, né? Acho que até mesmo você comentando hoje, se abrindo em uma cidade que está dentro de um estado que você já está presente, então, como são essas oportunidades dentro de onde você já está e nos vizinhos, né? Você também comentou do Ceará, acho que seria legal falar um pouquinho sobre a estratégia de expansão, e aí muito guiada, entendo que pelo rumo orgânico, né? Olha, Dani, a nossa estratégia, eu tenho discutido muito esse tema, eu sou muito abordado com essa pergunta. E o nosso foco é crescimento orgânico, certo? E o nosso foco é crescimento norte e nordeste. Então, são dois focos muito importantes. Lógico, se aparecer algum negócio de oportunidade de comprar algum número de lojas ou alguma coisa parecida, alguma empresa, e a gente entender, se a gente fizer o estudo, entender que a gente pode trazer esse negócio para dentro do nosso e fizer sentido, nós vamos fazer. Nós estamos pensando com mente aberta, pensando rápido, até porque se você traz um negócio consolidado para somar com o nosso, a gente vai dar um salto, vai crescer mais rápido, que esse é o nosso objetivo e foi esse o plano que nós mostramos para os acionistas, para eles poderem apostar na nossa empresa, certo? Agora, o crescimento orgânico do Norte-Nordeste, a gente vê uma avenida para ir para os próximos 10 anos, talvez ir para o Sul e começar a dar tiros muito grandes, que nunca foi a nossa característica, talvez não faça sentido nesse momento. Como a gente começou no Maranhão, que a ideia foi consolidar a nossa cidadezinha de Balsas, e aí depois consolidar o estado do Maranhão, e aí abrimos fronteiras para os estados onde faziam fronteira com a gente. Aí isso foi bacana. Agora nós olha para o Norte e Nordeste, tem tanta oportunidade, Dani, que a gente acredita que nos próximos 10 anos eu nem vou conseguir botar o pé fora do Norte e Nordeste. Então, essa é a nossa estratégia no momento. Mas tudo é oportunidade, né? Nós somos uma empresa de negócio e de comércio, né? E a gente, para ser comerciante varejista, é de fazer negócio, né? Isso está no sangue, né? Com certeza. E aí, uma coisa que eu achei muito interessante quando, né, vocês comentaram sobre a estratégia de expansão de vocês, que essa estratégia meio que eu até brinquei que é um pouco tipo War, né? Vocês entram, né, primeiro com a infantaria ali, o armazém, às vezes, né, para testar, entender como que é o mercado, a região ou a cidade, né, enfim, que vocês estão conhecendo. Obviamente tem certas semelhanças, né, entre as cidades e estados, principalmente ali na região norte e nordeste, mas eu acho que também tem algumas características bem locais, né? E aí eu acho que o fato do senhor ter uma empresa regional, isso acaba sendo até mais respeitado de certa forma, né? Porque você, que nem você mesmo comentou, estava falando com os fornecedores locais, então às vezes tem alguns gostos, alguns sortimentos que são mais específicos, comunicação. Então, eu acho que seria legal o senhor falar um pouquinho de como que é essa estratégia, né? Como que é essa definição de você ir primeiro com os representantes, depois definindo qual que é o formato que se adequa, como que é essa decisão, e aí também conectando com um ponto da rota, né? Que aí o senhor mesmo comentou que vocês estão fazendo um grande investimento agora, isso acaba tendo, entre aspas, um custo, né? Se você olha em balanço, de repente em margem, mas é um investimento que ele vai cada vez mais se rentabilizando à medida que você vai adensando essas rotas, né? Então, acho que seria legal o senhor também dar um pouquinho mais de detalhe na questão que você falou que é uma empresa praticamente um operador logístico. Então, acho que esses dois pontos de como fazer essa expansão, que eu acho que essa estratégia acaba mitigando um pouco o risco de execução, e essa questão do adensamento das rotas, que sustenta nessa essa perspectiva também de ganho de rentabilidade para frente, eu acho que é legal trazer um pouco mais de detalhe. É muito importante, Dani. Eu sempre digo que o nosso time do atacado da distribuição, ele é a nossa infantaria, é a que vai na frente desbravando, né? E aí a gente vem atrás, analisando. Quando a gente abre um estado novo, a gente primeiro lança a nossa equipe de atacado,
Aí a gente começa a fazer um estudo, né? Aí nossa equipe de varejo começa a estudar cada cidade, já os bolsões, né, de cidades, aí é onde comporta, onde dá massa crítica, né? Agora nós temos uma pesquisa muito intensa por trás dessa estrutura, né? Que aí vai a nossa infantaria, só que de vez em quando, Dani, a gente manda a aeronáutica por cima, que é lá a gente joga uns paraquedistas, né? Em algum campo minado, porque a competição em alguns estados ela é mais acirrada, né? Daí vira e volta, daí a gente tem uma estratégia, vai ver pelo ar também, né? Mas, à medida que a gente vai avançando, Dani, é a mesma estratégia de quando a gente começou. Aí você começa uma rota, aí naquele início, aquela rota, ela tem um custo operacional mais alto, porque você começa a abrir uma cidade aqui, talvez outra ali, e aí fica um faturamento pequeno. Aí você precisa ter complemento, principalmente de cargas refrigeradas, porque você abastecer uma loja grande de atacarejo é fácil. Agora, o difícil é você abastecer uma loja de 800 metros, de 1.000 metros, a 400 quilômetros de distância do seu CD. Aí quando você pensa, eu vou pensar nessa rota de 400 quilômetros, aí hoje a gente já faz uma conta. No primeiro momento, eu já tenho que abrir X lojas nessa rota, né? E aí, para mim, pelo menos pagar o custo operacional. Aí, à medida que eu vou abrindo mais lojas, aí sim, a nossa margem ela vai melhorando cada vez mais. Por quê? A gente sabe que a competição nesses grandes centros ela é muito mais acirrada, né? Mas nas regiões menores, ela tem uma competição local, uma cidade ou outra tem uma competição mais forte, mas no geral, a gente acaba colocando uma margem um pouco melhor, porque a gente tem muito mais cidades estruturadas, né? Por exemplo, essa cidade que a gente está vendo aqui, a nossa loja ela vai se tornar uma referência, principalmente nos perecíveis, porque não tem muita oferta, né? E não tem, e as lojas elas não têm, como é que eu diria, um abastecimento mais contínuo, né? Então, tem muita ruptura. Pra você ter uma ideia, essa loja de Boticupu, que fica a 200 e poucos quilômetros de Imperatriz, e essa loja ela vai ser abastecida pelo nosso centro de distribuição de lá. Pra você ter ideia, Hortifruti vai chegar nessa loja um dia sim, um dia não. Isso é impossível ser um centro de distribuição, tá? Aí, esse, de fato, é a nossa grande vantagem. Então, a gente vai adensando, vai melhorando a venda de atacado, a gente vai consolidando, e aí o atacado ajuda o varejo, os vários formatos de loja, ajuda a diminuir o custo de CD, e aí a gente baixa o custo operacional não só do atacado, mas de todos os tamanhos de loja. Não, é super claro, super boa essa estratégia. E aí, até pegando esse gancho da parte da competição, é interessante que o senhor abordar um pouquinho como que é essa batalha, né? Principalmente com eu acho que os nacionais, porque a sensação os regionais, você é uma empresa que tem tamanho, né, de gente grande. Então, é um nacional, só que focada em duas regiões hoje. Então, acaba tendo muito essa vantagem competitiva de escala, né, da própria questão da distribuição. Acho que até o senhor pode falar um pouquinho da questão da verticalização, né, que vocês têm, por exemplo, na indústria de panificação. Então, assim, abordar um pouquinho quais são os diferenciais competitivos pensando contra os regionais, que eu acho que talvez seja ainda mais evidente, e aí contra os nacionais, o que o senhor vê como grandes fortalezas, e até talvez trazer e ver se faz sentido aqui o raciocínio, mas o fato do senhor atacar essas cidades menores, né, que talvez os nacionais não tenham tanto esse foco, né, eles entram direto nos grandes centros, eles acabam sendo uma base e até um auxílio para você ser mais competitivo nos grandes centros versus os nacionais, né, porque eles te trazem escala, de repente até uma margem por ter um cenário competitivo um pouco mais favorável para o senhor. Nesse mundo atacarejo, Dani, que é o canal que mais tem crescido, você vê que há 15 anos atrás, a maioria das redes, se falasse do atacarejo, eles falavam assim até com palavras pejorativas, né? E você vê que esse canal cresceu muito. Mas esse canal, ele traz escala, é um negócio muito interessante. Mas a gente tem enfrentado um desafio muito grande e a gente tem aprendido muito,
que é como equilibrar uma loja que ela precisa buscar escala para baixar custo, que é os que os nacionais adotaram como política, como estratégia, mas a gente pensa um pouco diferente, Dani. A gente pensa que uma loja, mesmo sendo de atacarejo, ela precisa ter serviço. E para ter serviço, e assim, foi uma coisa que a gente aprendeu apanhando muito, foi as duras penas, que a gente precisava verticalizar. A gente não tinha uma indústria de panificação que nos oferecesse serviço, a gente não tinha uma indústria de fatiados que pudesse, em função do shelf life, que é curto, nos atender 2, 3 vezes por semana. Nós tivemos que montar uma indústria de fatiados, nós tivemos que centralizar hortifrutis, nós tivemos que centralizar a panificação. Para você ter uma ideia, nós estamos terminando de montar ali uma indústria de panificação. A gente vai fazer de pão congelado 5 toneladas por hora. Nós estamos montando uma indústria de pão de forma, que nós vamos fazer 80 mil unidades de pão de forma por dia. A grande maioria desse volume é só para atender as nossas lojas. E aí, como é que eu vou atrair cliente consumidor, que é o que equilibra essa conta do atacarejo e também ganha o jogo no serviço nas cidades menores? Eu preciso ter esse serviço. Só que esse serviço custa caro. Então, tem muito aí uma busca por esse equilíbrio. Rapaz, se eu tiver uma loja que fatura X milhões de reais e esta loja ela conseguir trazer 60% da sua venda com o consumidor, ela se paga. Aí esse serviço se paga. Agora, é um negócio, é uma queda de braço, na verdade, uma quebra de paradigma que tem que se fazer. Mas nós acreditamos muito nesse modelo, nós enveredamos nesse modelo porque nós aprendemos a trabalhar com ele. E você vai numa padaria nossa, de uma loja de atacarejo, Dani, você vai encontrar mais de 200 SKUs. E na nossa loja de atacarejo, vai encontrar a consumidora, vai encontrar o pão francês ali no final do dia, quentinho, saindo da hora, porque sai da nossa indústria de panificação congelado e a gente apenas vai assar na loja. Então, a gente reduziu o custo na loja de manipulação e a gente chega com o produto pronto. Aí, imagina você chegar com peixe fresco 3 vezes por semana, chegar com a carne, chegar com hortifruti, chegar com panificação, chegar com frios. Aí você imagina, eu preciso ganhar o jogo contra os nacionais no atacarejo e a gente quer ganhar com o serviço, não só com preço. Precisa ter preço, mas eu preciso ter serviço para atrair o consumidor. E eu preciso ser competitivo e ter rapidez de logística nas cidades menores, onde tem uma demanda represada por consumo desses perecíveis. E com essa logística que a gente conseguiu fazer, a gente chega em todos os tamanhos de cidade, naturalmente com todos os nossos modelos de loja, ao mesmo tempo, 2, 3, 4 vezes por semana, com todos os perecíveis, e também com o médio e baixo giro. Porque o desafio, eu consigo abastecer quantas lojas com X% do seu volume de fundo de loja, essa conta a gente tem feito, a gente está buscando cada vez mais tudo aquilo que eu consigo abastecer fundo de loja para reduzir custo de logística, nós estamos fazendo. Estamos fazendo muita conta, porque no varejo, Dani, se conta moeda. Eu tenho falado para o nosso time que nós temos que aprender a gastar dinheiro. De que forma? Grosando uma moeda na outra, porque se faz conta de moedas. Se o varejista não fizer essas contas de moeda, não vai sobreviver nesse mercado competitivo que está aí. Eu acho que até nesse ponto, né, uma coisa que o senhor implementou, que eu acho que também é bem legal e está bem alinhado com esse ponto, é a questão de cada setor dentro das lojas de vocês terem o seu próprio DRE, né, essa demonstração de resultado. Então, realmente, cada um tem que garantir que ele, né, sozinho está gerando e garantindo a rentabilidade do lado deles, né? Você pode explicar um pouquinho como que é isso? Isso também a gente aprendeu apoiando muito, porque no começo, lá atrás, uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, Dani,
a nossa padaria dava prejuízo. E, às vezes, a gente não conseguia separar. Ó, o que é que puxa o nosso resultado para baixo? É açougue, é a peixaria, é a padaria. E aí a gente foi obrigado, às duras penas, a desenvolver uma DRE por setor. E a gente foi, durante ali uns 4, 5 anos, nós fomos desenvolvendo, fomos melhorando, melhorando. E hoje, se você entrar na nossa loja, qualquer gerente de setor, ele vai dizer quanto que ele tem que vender, quanto é que ele pode perder, qual é a margem que ele tem que fazer, qual é o volume, qual é a despesa. Ele sabe quantos funcionários precisa ter numa padaria que vende 400 mil, 300 mil, ela não pode ter mais do que 10 funcionários, porque senão a DRE não fecha. Ele não pode ter uma despesa de material de consumo acima de X% do valor da venda. E aí, se você perguntar, qualquer um daqueles gerentes de setor, ele entende que aquele setor dele é uma empresa, como se fosse uma locação dentro da loja de atacarejo, por exemplo. E isso tem funcionado muito bem, isso tem nos ajudado a ter um raio-x do nosso negócio muito legal. E a gente consegue ver esses setores todos por dentro. Não, é super bom mesmo. E aí aqui eu vou pegar uma pergunta, na verdade já tem várias perguntas aqui para o senhor no chat, mas uma que conecta aqui com o que a gente está conversando, essa questão de serviços, e até curioso ver que outros players nacionais também estão começando a, né, ir um pouquinho na direção de oferecer serviços no atacarejo, não no nível que o senhor oferece, mas já está virando uma tendência que, de certa forma, eu acho que me arrisco a dizer que o senhor foi o pioneiro, né? E aí uma pergunta é se essa estratégia de oferta de serviços no atacarejo não pode, de certa forma, canibalizar as outras bandeiras, né? Então, uma pessoa deixar de ir num supermercado para ir no atacarejo porque ele vai ser atendido. Como que o senhor vê essa competição dentro do próprio Grupo Mateus, né? Assim, por exemplo, o mix com o supermercado, por exemplo. Dani, o que você está falando é interessante. E, ao longo dos anos, a gente foi descobrindo que, de uma certa forma, o mercado ele é um mercado borracha. Quanto mais você aperta ele, mais ele estica, né? A gente tem exemplos. Nós temos na cidade de São Luís, nós temos uma avenida lá que a gente tem 2 lojas de atacarejo e temos um concorrente que tem uma loja no meio dessas 2 nossas lojas. Só que se eu andar 1,5 km para dentro do bairro, 1,5 km é relativamente perto, né, Dani? Nós temos uma loja essa loja deve dar 600 metros. E essa loja ela tem um resultado operacional melhor do que as lojas de atacarejo em percentual. Aí você vai, mas como? E lá vende mais caro do que as lojas de atacarejo. Mas tem um público que o bairro ele tem vida própria. Então, quando a pessoa vai fazer a compra do mês, ele vai na loja de atacarejo. Mas o semanal, o abastecimento, ele vai nessa loja pequena e ele tem disposição de pagar mais, desde que, Dani, eu tenha lá um hortifruti, eu tenho uma boa carne, eu tenho um bom pão para ele comprar no final do dia. Não, super claro. E aí agora eu vou mudar um pouquinho de tema, mas uma outra pergunta ainda um pouquinho, né, em relação à competição especificamente, o João, outro João também que aqui perguntando se o senhor acha que é possível um grande player começar a ter um comportamento um pouco mais irracional, né, queimar caixa, para tentar ganhar mercado, assim, se o senhor tem visto, de repente, dentro da região que o senhor atua, alguns movimentos mais agressivos em preço, em alguma coisa nesse sentido, ou a princípio a nossa sensação é que são players mais racionais, até pelo fato, né, dos nacionais especificamente serem listados, eles buscarem rentabilidade também, mas seria legal o senhor falar um pouquinho desse panorama competitivo em termos de agressividade de preço. Olha, queimar a caixa é um negócio muito arriscado. A gente até aperta aqui e ali também como estratégia, mas esse queimar a caixa tem um limite, Dani, porque você pode ter uma ou outra loja que não dê resultado, que você consegue diluir. Eu falo por a gente. Agora, eu não consigo ter, numa regional de 20 lojas, de 30 lojas, eu ter ali 5, 6 lojas dando prejuízo. Eu vendendo, queimando margem. Aí
eu passo a não queimar a gordura, mas eu começo a queimar a musculatura, que isso é ruim, né? Então, eu não acredito muito, pode até ser, né, que alguém que traga um volume de dinheiro de fora, ou vai abrir um capital, e vou dizer, fazer que nem faz o mundo online. Não, eu vou comprar esse mercado. Bom, e se essas pessoas tiverem muito dinheiro, talvez possa até fazer isso, mas eu particularmente não acredito. Como uma empresa, como você falou, a gente sendo uma empresa listada e que precisa dar resultado, a gente tem um compromisso com isso, com o EBITDA, porque o nosso acionista ele vai chegar no final do ano e vai dizer: escuta, Matheus, cadê o lucro da empresa, né? O que você fez com o resultado que você disse que ia dar, né? E até ainda nesse ponto um pouco de preço, mas aí mudando um pouco para o tema de inflação, né? Que inflação alimentar, né, é um tema que foi bastante forte em 2020, aí a gente agora está vendo uma inflação ainda bastante resiliente, né, aqui esse ano também. E aí estão te perguntando qual que é a sua visão em relação a essa inflação, né, bem, vamos dizer, resiliente em patamares altos. E aí tem uma outra pessoa também perguntando como tem sido esse repasse para os consumidores, se vocês têm de fato repassado tudo, se você tem visto os consumidores mais fragilizados, então quando você faz um repasse, tem um impacto em relação a volume, como que está um pouco esse comportamento e essa sua visão em relação à inflação para o negócio? Eu tenho duas visões da inflação, Dani. Eu tenho uma visão do passado lá, não é que eu sou muito antigo, não, eu tenho uma visão de 1986, que a inflação dava 80% ao mês, e nós tínhamos um atacado naquela época, e a gente só vendia no atacado até meio-dia, aí a gente baixava a porta e ia comprar para poder repor todo o estoque, né? Agora, hoje, olhando esse cenário Brasil, esse cenário mundo, a gente viu ali que o que está acontecendo é um desequilíbrio entre moeda estrangeira, matéria-prima, falta de produção em alguns países de matéria-prima. Então, acabou tendo um descompasso. E o mercado, toda vez que você faz uma ação brusca no mercado, ele tem um desequilíbrio. Mas aí ele tende a voltar a se equilibrar. E nós tivemos, de fato, um desequilíbrio no final do ano passado. Algumas categorias, no começo do ano, elas chegaram a cair 40% de preço. Aí depois deu uma subidinha, aí o mercado tenta segurar, o produtor tenta segurar, mas isso tudo tem limite, né? Agora, o que a gente viu? Uma parte da indústria ganhou muito dinheiro no ano passado, porque por conta da escassez, e o mercado comprador, é lógico, o mercado ele vai querer pagar mais. E nós, como repassador, o que a gente busca, Dani, no final do dia, é achar o equilíbrio da nossa margem. Então, é aquela coisa, você queima mais uma categoria, mas você tem mais gordura aqui, e a gente foi muito assertivo naquele momento, que aí nós aumentamos os nossos estoques naquele momento, na subida, e a gente conseguia manter, alcançar uma margem melhor, mesmo tendo aqueles aumentos, mas você... Agora, o risco, onde é que está o risco dessa inflação? É da gente entender a hora que esse aumento ele chegou no topo, porque quando ele virar a curva, aí ele pega a gente no contrapé. E a gente foi pego no contrapé em janeiro e fevereiro com algumas categorias de produtos que a gente tinha se estocado e baixou 40%. Como é que você faz? Você tem que ir botar no mercado isso com margem negativa, né? Então, esse é o risco, tá? Mas eu acredito que essa inflação ela se equilibra e volta aos patamares que era antes, e volta ao equilíbrio da margem, todo mundo vai ter que se adequar, porque, no final das contas, todo mundo vai ter que comprar por X, vender por Y, ter uma margem para cobrir suas despesas e sobrar o EBITDA necessário, né? Mas eu acredito demais que vai se equilibrar essa inflação. Inclusive, a gente fez, no nosso planejamento do final do ano para 21, a gente previu ali um crescimento muito pequeno nos primeiros 2 meses e uma queda nos meses seguintes. E a gente foi surpreendido para melhor, porque a gente colocou foi um crescimento em cima disso. E a gente achou que foi bom, até porque, Dani,
a gente tem um efeito legal que está acontecendo, que é a maturação de lojas. Isso ajuda muito a gente a equilibrar o jogo. Não, super bacana. Inclusive, o senhor comentou, né, no call de resultado que as novas lojas estão, inclusive, tendo performance até acima do que vocês esperavam, né? Então, não só a maturação ajuda, como ainda está vindo surpreendendo positivamente, né? Tem uma outra coisa que tem surpreendido, porque, por exemplo, nós inauguramos recentemente em 2 lojas que me chamou a atenção, né? São lojas de cidade de 50 mil habitantes, que pela nossa pesquisa, essa loja ia vender 4,5 milhões, talvez 4, e para nossa surpresa, essa loja está vendendo acima de 7. Então, algumas lojas alcançou uma performance acima do que a gente imaginava. Lógico que tem algumas lojas que também puxam um pouco para baixo, mas no equilíbrio, estamos um pouquinho acima e que também acaba ajudando, além das lojas que estão maturando. Nessa questão de ir melhor do que eu esperava, acho que um tema que, né, tem sido muito recorrente para, né, eu acho que não só para o setor de vocês, mas de modo geral, é a questão do impacto do auxílio emergencial no consumo, né? E aí falava-se muito, né, e principalmente na mídia, que isso era ainda mais expressivo olhando para Norte e Nordeste, por terem sido regiões de fato que foram mais beneficiadas, né, pelo benefício, e aí a gente olha agora, né, o primeiro trimestre, entre aspas, limpo, né, de auxílio, porque a gente não teve, ele vai voltar, mas ao longo do primeiro trimestre não houve esse auxílio. Como que, eu acho que até o senhor comentou que estava indo melhor do que o esperado, né, no próprio call de resultado, então como que é a visão de vocês em relação a isso? Eu mesmo falei, né, com a sua equipe, né, essa semana sobre como tem sido as vendas e parece que tem sido super, super boa, né? Então, acho que é bacana trazer um pouco dessa visibilidade, porque é uma preocupação de muito investidor, acho que talvez por conta até, ou mesmo da mídia, de quanto da performance do Grupo Mateus está atrelada a esse, né, fôlego adicional que foi dado através do auxílio. De novo, Dani, o mercado ele é muito interessante. E às vezes a gente faz previsão de um jeito e acontece de outro, e a gente busca entendimento, até pela experiência. Imagina, eu tenho uma experiência de varejo de 86 para cá, e eu já vi de tudo um pouco. Mas o que eu estou vendo agora é diferente, é muito diferente de muitas coisas que eu já vi. Você vê, saiu o auxílio emergencial no final do ano, e tanto que a gente estimou queda, essa queda não aconteceu, e o mercado ficou um pouco estável. Agora, vai sair esse auxílio, esse novo auxílio, que é bem menor, aí a gente passa a ter muita dúvida, Dani, porque qual vai ser o impacto disso, né? Aí gera uma interrogação, será que esses primeiros meses tinha parte desses auxílios que foi pago lá atrás, acumulado, as pessoas pouparam esse recurso, estão gastando essa gordura agora ou não? Para a gente fica uma interrogação muito grande. Agora, uma coisa eu garanto para você, que eu aprendi, desde o plano cruzado, a gente tem que estar com a empresa sempre pronta para vender. Eu preciso ter estoque, eu preciso ter porta aberta, eu preciso ter gente atendendo, independente de qualquer coisa. E isso faz a roda girar, né? Vou fazer uma outra pergunta, acho que essa é um pouco mais difícil, eu estou deixando as mais difíceis para o fim, mas em relação à questão do benefício fiscal, né? Alguns investidores às vezes ficam preocupados, né, pelo fato de que o Grupo Mateus tem um benefício que tem um impacto relevante, né, em relação à rentabilidade, e aí eu acho que seria legal o senhor trazer um pouquinho de quais são as contrapartidas e até explicar que não é um benefício do Grupo Mateus, né? Um benefício que qualquer empresa que siga lá as compras, entregue, né, o que o Estado pede, também pode ter esse benefício. E aí, qual que é a sua visão em relação, né, ao vencimento no ano que vem, né? Se na sua visão isso deve ser renovado. E aí também já trazendo um pouquinho a discussão que teve nas mídias locais lá do Ceará em relação à discussão do próprio benefício lá, né, que o senhor inclusive abordou no call de resultados, de que vocês estavam tentando negociar aí um escalonamento, né, das vendas, e aí acabou não acontecendo. Então, acho que seria legal abordar, dar uma geral aí em relação ao tema de benefício fiscal. É conhecido de todos que o Brasil inteiro
e principalmente o Norte e Nordeste, se utilizou dos benefícios fiscais para atrair empresas, né? Para atrair investimento. Isso deu muito certo. Muitos estados que saíram na frente no Nordeste cresceram bastante. E essa é um benefício que é necessário, porque temos ainda estados muito pobres, Dani. Então, eles precisam desse benefício para atrair, porque senão vai ter um nível de pobreza muito grande. E tem que ter o equilíbrio disso, certo? Quando eu falo benefício, se você pegar o estado do Maranhão, nós temos o benefício que nós temos, tem mais 120 empresas que têm esse mesmo benefício, né? Agora, a gente como uma empresa, a gente maior, a gente sempre busca ter esse benefício e equilibrar e reinvestir tudo aquilo que a gente ganha no nosso próprio negócio, né? Então, ao longo dos anos, a gente foi fazendo isso e sempre preocupado na nossa sobrevivência no futuro, a gente foi reaplicando, reinvestindo 100% de tudo que a gente ganhava e mais a nossa capacidade de dívida. Agora, se houve um questionamento no Ceará, e a gente está em discussão ainda, nós temos ainda temos uma boa relação com a Secretaria de Indústria e Comércio Ceará, Secretaria de Fazenda, até porque a gente apenas fez um pedido, mas nós estamos com 2 lojas sendo abertas lá. O que a gente quer é mostrar para o governo do Estado que a gente vai lá para fazer o nosso trabalho, para que a gente possa contribuir com o Estado, né? Gerando renda, gerando empregos. E lá, no estado do Ceará, a exemplo de outros estados, lá tem um benefício. E esse benefício, o que ele diz? Olha, lá tem um decreto que diz o seguinte: lá tem um regime especial, que se você tiver um centro de distribuição dentro do estado, você pode, desse centro de distribuição, vender 50% para lojas próprias e 50% para outras empresas, como atacadista ou como distribuidor. E a nossa proposta para o estado do Ceará é que, como nesses primeiros 2 anos nós íamos ter mais venda para lojas próprias do que dentro do nosso atacado, porque você precisa montar uma estrutura de atacado e talvez ela fosse levar mais tempo para alcançar esse volume do que as próprias lojas, porque as lojas, a ideia é que a gente fizesse ali umas 10 lojas rápido, e até para poder compensar esse investimento do centro de distribuição. E qual foi o nosso pedido? Ei, Estado do Ceará, será que você me permite, ao invés de faturar 50%, me deixa faturar 80% para nossas lojas e só 20% para clientes externos, até eu equilibrar o jogo? Então, houve ali uma polêmica, acho que a concorrência pegou isso e bateu e tal, mas a gente está muito tranquilo, Dani. Nós estamos vendo a legislação de todos os estados, todos os benefícios, e a gente vê que tem muitas regiões que a gente tem oportunidade dentro do nosso perfil, dentro da nossa estratégia de negócio. Então, a gente está bastante confortável, porque a gente acredita no modelo de negócio que a gente está fazendo. Então, a gente fica tranquilo e a gente sabe que nós vamos continuar avançando devagar e sempre. Então, nós estamos muito com o pé no chão. Esse recurso que a gente captou, nós estamos gastando ele com precisão cirúrgica, né? Como já falei, cada centavo investido tem que ter retorno de faturamento. E eu acho que a gente seguindo nessa linha vai dar tudo certo. A gente vai mostrar para os estados que o que a gente quer é só trabalhar. Nós estamos 35 anos trabalhando dioturnamente e tentando fazer o nosso melhor, porque no final do dia, Dani, tem que existir uma parceria público-privada para que a máquina, a economia funcione. Eu estou lá, sou investidor, estou indo para o Estado, fulano de tal, e eu estou dizendo para o Estado: olha, eu vou te gerar tantos mil empregos, vou gerar renda, eu vou ajudar com uma pequena parte na economia desse Estado. E nós queremos fazer isso, nós já fizemos isso até hoje e queremos continuar fazendo com muita tranquilidade, com muito profissionalismo. Não quero, de forma nenhuma, Dani, agredir ninguém, não quero falar de concorrência, até porque eu não tenho tempo.
16 horas, nosso é focado no nosso negócio, não é focado na vida do vizinho. Então, nós estamos aqui fazendo a nossa parte, e quando a gente faz isso um passo cada vez, você tem menos chance de você cair. Não, com certeza. E aí, agora mudando um pouquinho de tema, para um tema que foi super, né, foco em 2020, que foi a digitalização, como que tem sido essa frente, né, trabalhada essa frente no Grupo Mateus? O senhor começou a dar um pouco mais de, né, de visibilidade das iniciativas que vocês estão colocando de pé aí no último resultado. Acho que seria bacana você trazer um pouquinho mais de visibilidade para as estratégias de digitalização da companhia. Nós sempre tivemos aqui, Dani, na nossa empresa, uma preocupação com o futuro. E a gente sempre se preocupou, como é que nós queremos ver a nossa empresa daqui 5 anos, daqui 10 anos. E eu que sou do tempo antigo, não sou como você que é muito jovem, Dani, eu sou já antigo, mas não é tanto, né? Eu sou do tempo da Kodak, da Fuji, que vi essas empresas chegarem ao auge e cair. E a gente tem na empresa aqui que a gente precisa botar um pé no futuro, e nós precisamos ter tecnologias, né? E nós já vimos investindo nesse segmento. A gente tinha alguns aplicativos para atender o mercado transformador, aplicativo de desconto com CRM, aí a gente passou a ter um delivery, e aí com a abertura de capital, bom, nós temos um recurso agora, eu vou destinar um orçamento que eu vou gastar com tecnologia, e nós estamos aplicando esse recurso. E fizemos como é que se diz, uma reestruturação no nosso time de tecnologia, trouxemos gente de fora, trouxemos startups e conseguimos concentrar no início desse ano todos aqueles aplicativos em um só. Então, nós lançamos a primeira fase, que é B2C, que nós estamos atendendo o consumidor, até porque ali no início da pandemia de 2020, a gente lançou um aplicativo de delivery. Naquele momento ali, deu muito certo, e esse aplicativo ele vem pegando. Aí o que nós fizemos? Internalizamos e estamos dando uma envergadura maior, e deu muito certo. Nós já lançamos o Mateus Mais, que é um aplicativo delivery, mas ele vai também ser um B2B, porque nós queremos colocar esse aplicativo também na mão dos nossos clientes da venda externa, na mão dos nossos representantes comerciais. Nós somos uma empresa hoje que tem um faturamento. Nós atendemos mais de 25 mil pontos de vendas de pequenos e médios varejos na região onde a gente atua. A gente faz uma emissão de boletos a receber de mais de 300 mil por mês. E aí, a hora que eu tiver esse aplicativo B2B rodando, e as pessoas comprando, não tiverem, e eu tiver dentro desse aplicativo uma carteira digital que nós já lançamos, que é o cashback, nesse aplicativo, e que teve uma aderência muito grande. Tem uma semana, Dani, nós já tivemos mais de 100 mil downloads dentro desse aplicativo. E o cashback ajudou demais. Então, a gente fez parceria com a indústria nos apoiou, nós estamos lançando, está tendo uma aderência. Agora, é só você imaginar que agora, nosso próximo passo, nós queremos ter a conta digital, um serviço financeiro dentro desse mesmo aplicativo, num só, fazendo todo o serviço financeiro, vendendo seguro, vendendo serviço, gerando boleto, recebendo, e é assim que a gente vê. No futuro, nós estamos agora nos preparando para os próximos 10 anos em relação à tecnologia, ao mundo online. E a gente é consciente que, se a gente não fizer investimento nesse segmento, no futuro nós vamos nos arrepender, ou vamos sair do mercado. Não, super, super claro. Tá quase no fim aqui do nosso tempo. Eu acho que eu só quero fazer uma última que eu acho bem bacana abordar, né? Ainda mais dado que ESG tem sido um tema, né, que tem se tornado cada vez mais um foco de investidor e também de consumidor. E eu acho que o Grupo Mateus ele tem uma vertente muito forte na parte principalmente social, né? E aí eu acho que seria legal você abordar o tema de formação de líderes que você tem na companhia. Você mesmo comentou, né, que 100% dos gerentes foram formados dentro de casa. Então, falar um pouquinho só desse programa, eu acho que seria legal, porque eu acho uma iniciativa super, super interessante e bacana dentro da companhia.
Dani, é uma outra iniciativa muito forte da gente. A gente tem uma universidade corporativa aqui, interna, e 100% dos nossos gerentes são formados em casa. E é um outro setor que nós estamos dando uma reestruturada nele. A gente acabou de contratar um diretor de RH para nos ajudar a reformular esse nosso plano de formação de pessoas. E você não tem noção, essa loja que nós estamos inaugurando na cidade de Curiticupu, 100% dos gerentes de setores dessa loja está vindo da loja de Bacabal, que tem, acho, mais ou menos uns 3 anos que a gente abriu. Esse vem 3 anos, a loja de Bacabal conseguiu formar todos esses líderes que estão vindo para cá através da nossa universidade corporativa. E agora, em 2020, a gente quebrou essa estrutura, nós começamos a montar, quebramos ela em 4 partes. Então, a gente colocou uma parte disso no sul do Pará, outra no norte do Pará e outra aqui na Baixada Maranhense. Você vê, essa loja que eu estou inaugurando, eu tenho um supervisor de operação e aqui tem um braço desse nosso RH. Essa regional fez com essa loja 22 lojas. E todas essas lojas que estão abrindo, ele não precisa de nenhum gerente de outra regional. Todos os gerentes estão saindo da regional dele. E esse líder que nós temos aqui, chama-se Valdeci, ele é um cara muito formador de gente. Então, nós estamos colocando analistas de RH junto com ele, já no início da loja, na abertura da loja, nós já temos um olheiro, que é esse analista dentro da loja, fazendo reunião, ouvindo, entendendo aquelas pessoas que a gente já percebe ela despontando, tem um jeito de fazer gestão, essas pessoas querem aprender, essas pessoas têm garra, elas têm vontade de crescer. Eu tenho um exemplo muito grande, Dani, na cidade de Arari, uma cidade aqui da Baixada Maranhense, cidade pequena, e, tinha lá, quando nós abrimos a loja, eu vi que tinha um moreninho lá que dava meia-noite e ele não queria ir embora, precisava mandar ele embora ali na montagem da loja, né? Que a semana de montagem da loja é uma semana de muito trabalho, né? E a gente geralmente vai para a loja e esse rapaz, ele morava numa chácara a uns 10, 15 quilômetros de distância e ele vinha todo dia de bicicleta. E quando a loja abriu, esse rapaz tinha tanta vontade de fazer as coisas, ele era muito dedicado. E aí nós começamos a olhar, esse rapaz, em poucos meses, ele começou como repositor de hortifruti, ele assumiu o hortifruti daquela loja, que era uma lojinha pequena, de 800 metros, e hoje ele já está treinando para subgerente. Então, nós temos esses diamantes, essas pedras preciosas, nessas cidades menores, que basta a gente lapidar. Aí a gente precisa ter uma estrutura de RH na retaguarda dos gerentes, dos supervisores de operação, que consegue capturar esses talentos. Então, esse é um passo importante. A empresa, para subsistir, para ela se perpetuar, ela precisa multiplicar esse DNA. E esse DNA, só é possível através de pessoas que querem fazer, porque o varejo alimentar ele é muito trabalhoso. Quando você encontra alguém que se dispõe a trabalhar, porque essas pessoas são guerreiras. E aí a gente tem que investir nessas pessoas. Não, super legal e parabéns pela iniciativa, parabéns, acho que, né, pela sua história e pela história que vocês estão construindo aí com o Grupo Mateus. Agora deu o nosso tempo, exatamente 1 hora agora. Se deixasse, eu acho que a gente conseguia falar muito ainda sobre todas as iniciativas que tem na companhia, mas eu queria agradecer muito a sua participação, senhor Ilson. Tiveram vários comentários aqui elogiando o senhor, elogiando a companhia, né, falando que tem alguns, acho que também colaboradores que falam que são muito felizes em fazer parte, né, dessa jornada. Então, queria agradecer muito, acho que foi super produtivo, vários assuntos aqui abordados, acho que ajudou bastante quem está nos ouvindo a conhecer melhor a companhia, e também queria, obviamente, agradecer a todos que estão nos ouvindo, espero que tenha ajudado aí. Ora, para mim é uma satisfação muito grande poder estar conversando, estar expondo um pouco do nosso trabalho.
estar conversando com você, Dani. Espero que uma hora a gente possa ter tempo mais, porque eu quero te contar mais outras tantas histórias que a gente Não, tem. ainda quero visitar, eu adoro supermercado, não vejo a hora de conhecer os supermercados do grupo. O varejista tem muita história para contar. Se fosse caso eu tivesse tempo, eu ia passar a tarde inteira aqui te contando alguma dessas histórias que a gente acumulou ao longo desse tempo. Mas quero agradecer a você, ao seu time aí, Rodrigo, por essa participação. Estarei aqui sempre à disposição de vocês ou de qualquer um que tenha dúvida. Pode me ligar, pode marcar uma videoconferência, que nós estamos aqui para deixar a empresa transparente, fácil acesso. Estou aqui à disposição. Obrigado. Muito obrigada e boa sorte aí nas aberturas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.